Pode sentar, pode sentar. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse maravilhoso tempo aqui para congregar com vocês essa noite. Obrigado. Eu não sei qual fotos que eles têm lá, mas eu sou do Boston, Massachusetts. Eu estou aqui com minha linda esposa. Levanta, minha irmã. Essa é minha esposa, linda. Somos estar juntos 26 anos. Óbvio, eu sou americano, ela brasileiro. Eu gosto de fazer brincadeira dentro de igrejas. Onde vocês acham nós conhecemos, encontramos? De onde? Igreja, o que você fala? Disney, Nova York, para onde? Somos encontramos em Tóquio. Uma coisa que as pessoas nunca pensaram. Sim. Eu estava lá, eu estou dentro de militar 22 anos total. Essa época eu estava dentro de militar, eu estava lá em Japão. Fui trabalhando, ela foi trabalhar lá também. Encontramos lá em Tóquio. Que lindo aqui. Ela sou paulista da Zona Leste aqui, conheço essa área muito bem. E esse é o 7º ano servindo em Brasil, fazendo missões. Amém. Eu não sei que eles têm um fotozinho da militar, eu fico no militar, eu fui para Iraque, Afeganistão, que você não tem? Tranquilo, que você tem? Sim. Esse é meu tempo em 2010, eu estava em Afeganistão, uma noite, acho que por ser 10 horas da noite, estamos fazendo uma campanha de remover o resto do Talibã. Uma grande missão. Eu sou capitão ou comandante de companhia neste tempo. E tem grandes desafios lá. E Deus me protegeu muito lá. 2010, sim? Amém. Hoje eu quero falar. Obrigado, pastores. Obrigado, pastor. Pastor, obrigado para os obreiros. Obrigado para todo mundo que me recebe aqui. Obrigado para todo o meu grupo de amigos aqui. Para me ajudar aqui, para esse tempo aqui. E quando somos estar na oficina falando, Leandro, fala direito? Ok, quero certeza. Pastor Leandro, eu estou falando comigo que vocês um tempo de jejum, buscando na presença de Deus. Eu gosto o nome culto de avivamento. Uau! Quem quer um avivamento na sua vida? É preciso, né? Quando você está lendo, estudando os avivamentos, o que aconteceu dentro de avivamentos? É tudo. Dentro de um avivamento tem curas físicas, curas mental, restauração dos casamentos, restauração das famílias. Quando você estudando os grandes avivamentos, os barzinhos fechou. Igrejas ficam cheias de manhã, à tarde e à noite. Tem cultos dentro de casa. Pessoas começaram culto na calçada. Depende de qual avivamento que você está lendo. Mas hoje eu vou falar as 3 coisas que mais profundo, que você quer um avivamento. Como você precisa fazer para ter um avivamento para você, para a sua igreja e para a sua cidade. Eu amo a música. Essa música clama para Jesus, meu Deus. É uma das meus favoritos. Nada melhor de clamando para Jesus. Porque somos já salvos, somos seus cristãos, somos seus filhos. Proclama o nome de Jesus. Não só para aqui, mas fora da parede, fora da igreja. Clama o nome dele para seus próximos, para sua família, na escola, na igreja, no trabalho, qualquer. E a última música também, sopra. Uau. Nós precisamos dele, sopra sobre nós. E eu vou chamar minha esposa para ler esse grande texto para mim rapidinho. Vem aqui, meu amor, ler esse texto aqui. E depois eu continuo a falar. Por que eu gosto de fazer isso? Porque ela nato de português. Meu português aprendeu como escuta repetir. Mas eu nunca fui para a escola, só eu leio, mas não é perfeito. We're gonna read 1 to
vendo aqui em Ezequiel, é o verso que estamos vai falar esse assunto. É Ezequiel 37, versos 1 até 10. Ok. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouvia-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize os ventos, anuncie-lhes uma mensagem, diga: assim diz o Senhor soberano. Ou fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nestes corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Obrigado. Formavam um grande exército. Formavam um grande exército. Formavam um grande exército. Somos aqui para fazer um grande exército. Deus não quer discípulos. Deus não quer pessoas só para vir para um show. Deus não quer pessoas bem para só receber. Lembra? Eles estão falando, eu já prepararam um exército. O que o exército faz? Vai na luta, vai guerrear. Viu? As pessoas só vêm na igreja como cidadão. Só recebe benefícios do Estado. Os soldados levantam e decidem lutar para seu país, lutar para seu reino. E Deus está chamando o quê? Um exército. E para dar força, somos precisos desse evento. E eu tenho 3 versos aqui, 3 títulos aqui. É interessante essa nova versão transformada que ela lendo para mim aqui, mas outro verso, porque a palavra vento também o hebraico é raush em inglês. Raush é vento, mas também a mesma palavra é espírito. É o Espírito de Deus. E quando ele sopra, ele soprando, é Espírito Santo. O que eu te falando? É a mesma palavra, dá um sentido para você. A conexão do vento com o Espírito Santo. A conexão. Lembra quando Deus vem do jardim? Ele via toda a criação bonita. Ele decidia, agora vamos criar um homem em nosso plural imagem. É nossa. Pai, do Filho, de Espírito Santo. Eu imaginava Jesus estar lá formando o pó da terra. Não é nada. A coisa a pouco. Que pode fazer? Nada. Pô fazendo nada. Mas quando está nas mãos de Jesus e formando correto, formando desenho para isso, desenhando, Jesus sabe desenhar.
ele criar esse homem. E depois, quando ele foi para Raush, quando ele foi para soprar nos narizes, o Espírito Santo enche dele. Ele levantou aqui profetizar sobre esses ossos secos. A vento vem, o Espírito Santo vem, sopra os ossos. Eles começam a conectar os tendões, depois musculosos, depois a carne. Mas esse bom, tem um homem, mas mais uma que eles precisavam aqui. Soprar, para ter Espírito sobre deles, para ter vida, Nós precisamos esse sopra, nós precisamos esse vento, nós precisamos do Espírito Santo para fazer nossa missão. Não pode fazer nada sem o Espírito Santo conosco. Ele vai te empoderar com coragem, ele vai te empoderar para você levantar e não ter medo mais. Não ter medo de pessoas que eles acham, que eles pensam mais. Você vai abrir sua boca e falar: não, eu sou crente, eu sou cristão porque Deus muda a minha vida. Antes eu estou viciado em X, Y, estou viciado nos drogas, alcoolismo, sexualismo, eu não sei, mas Deus me levou. Agora eu estou andando com Deus. Eis-me aqui, Senhor, me usa para a tua vontade. Quando você é um soldado, você é preparado de treinar. Soldados treinando todos os dias. Eu sou infantaria. Infantaria treina mais de resto dos outros soldados. Por quê? Quando você vê um exército e você pensar, tem logísticos, helicópteros, tem artilharia, mas que está na frente? Enfrentando no inimigo, cara e cara. Quem estava lá para entrar as casas ou tomar terra? Infantaria. Somos treinando todos os dias, treinando fisicamente, correndo, fazendo marcha de 12 milhas, tá correndo, treinando jiu-jitsu, treinando com nossas armas, treinando todo dia, segunda da sexta, só para preparar quando chega na guerra, você tá fit para guerrear, para matar inimigo. Viu? Soldado de Deus, cristãos precisam treinar da mesma maneira. Como você vai treinar? Como você guerrear que você não conhece esse aqui? Que você não possa usar essa espada aqui. Você precisa treinar. Como eu estou dentro de militar, treinando todo dia, 5:30 de manhã até 5 horas da tarde, todo dia treinando para guerrear. Meu Deus, parece guerra física, mas você está dentro de uma guerra espiritual. Você treina uma hora por dia, mínimo. É sua luta maior que de guerra lá. É maior. Porque sua família precisa. Seu descendente precisa. Seus filhos, seus netos, bisnetos precisam. Que você vai passar para eles? Passa como você está orando. Passa como você está jejuando. Passa como você está lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Não só domingo só é suficiente. Eu vou ler esse aqui. Aqui, para os avivamentos, temos 3 coisas muito parecidas em todos os avivamentos. Temos poucas diferenças. É chamado para purificação, a vida santa. Arrepender e lavar suas roupas, suas vestes. É outro, oração. Orando sempre. E terceiro efeito desses 2 é salvações. Salvações sempre. Depois você vai ver outras coisas acontecendo. As curas, batismo do Espírito Santo, libertações dos maus espíritos. Sim. Mas nem acontecer antes da oração. Que Deus fala: minha casa vai ser uma casa de oração. Você é um templo primeiro.
Você é uma casa primeiro para o Espírito Santo, para Jesus vive na sua coração. Quanto tempo que você está orando? Você está orando? Certeza? Pega um alarme no seu celular e orando, porque tudo avivamentos aconteceu como oração. Eu posso falar 50 diferentes avivamentos no passado. Nenhuma aconteceu sem oração. Eu posso mostrar rapidinho as fotos só para mostrar para vocês. Eu não sei que eles têm uma das fotos. Quem sabe o avivamento da Gales? Avivamento da Gales lá em 1905. Começaram como um homem clamando para Deus, clamando para assim. Aqui a Gales, aqui em Inglaterra, uma área, 1905, 5 esse tempo. E o que aconteceu lá? Tem um homem clamando: Deus, por favor, manda uma jovem para liderar um avivamento. Eu quero alcançar. E depois dos anos de orando, ele levanta uma menina ou uma jovem de 20 e poucos anos. Ele chega lá e fala: pastor, hoje à noite depois do culto, que eu posso ficar aqui com as jovens? Ele ficou. Ele não prega muito. Quando você estudar lendo a biografia dele, ele não prega muito, mas ele ora, ele fala: vamos arrepender. E pessoas começam a levantar, confessando os pecados. Eu fico bravo do meu mãe, eu não perdoado, eu estou bebendo, fumando, coisa. Eles começam pregando em todo lugar. Encheu em um ano, 6 meses de um ano, esse é pouco, com cavalo, 100.000 almas. Só nessa área de Gales. Você sabia, é nesta área aqui, essa é a história aqui, onde os barzinhos fechou e abre para áreas de cantas himnos. Eles começam a cantar os hinos dentro dos barzinhos, sem parar. Eles falam, e nesse tempo eles têm pessoas, ele entra nas igrejas lotadas, onde ele não pode entrar, precisa andar em cima dos ombros dos homens para chegar no púlpito. Eles falam, estranha, porque quando ele foi lá, 80% ele não fala. Ele senta lá, começa orando. Ele só fala, how would you say this? Bend us, Lord. Bend us, Lord. Ele fala, é bom, perto. Quebranta-nos. Quebranta-nos. Ele só fala isso, quebranta-nos. Espírito Santo vem agora e quebrar corações, rasgar corações. Ele só fala assim e começa orando, e orando, e orando. E eles começam a ter todas as igrejas. Ele sai aqui, foi para outra igreja, mesmo lotada. Foi para outra igreja, mesmo lotada. Fica lá 2 horas de manhã. Eles têm culto de manhã, as cultos à noite, porque orações. Esse foto aqui é quando eles foram para pregar na rua. Na rua. Qual outro? Tem mais uma foto aqui. Esse é o estilo deles lá. Ele bem lá atrás, todo mundo orando. Eles começam orando para pessoas. E neste tempo eles orando para pessoas de salvação. E pessoas começam entrando nas igrejas e falam, eu não sei, mas eu acho que eu preciso confessar meu pecado. Acho que como eu posso ser salvo? Se a pessoa precisa parar de orar para ajudar essa pessoa. Eles estão pregando os grandes sermões. Mais um. Aqui. Qual o tamanho de pessoas nesse tempo? Esse avivamento. Esse foi no jornal. O jornal tomando esse foto. Tomando esse foto com eles pregando no campo, por as igrejas. Não cabe. Não cabe. Não cabe isso. Porque outros pastores começam pegando isso. Porque começam a espalhar. Outro. Você tem mais um? Esse é ele. Esse é ele, um jovem, eles falam 25 anos, ele saiu da faculdade. Evan Roberts vem para fazer avivamento, só usado para isso. Seguinte,
Esse aqui eu quero ficar aqui com esse um pouquinho mais. Esse também, esse é o avivamento acho que do leigos, laymen, leigos, obreiros, diáconos. Tem esse homem aqui, ele decidiu, ele fala, eu quero um avivamento na minha cidade. Eu quero um avivamento, eu desejo um avivamento. Ele fala, eu vou postar nos jornais aqui no Nova York. Ele posta, eu quero fazer uma oração para avivamento para nossa cidade. Ele coloca lá dentro do jornal, você pode vir só 5 minutos, meio-dia até 1. Eu vou ficar essa localização que você pode vir e orar 5 minutos. Vem comigo, 5 minutos, 10 minutos, vem. E quando ele foi lá, primeiro dia, só 6 homens chegou, mas eles continuou. Em pouco tempo, nenhum pregador, oração. Em pouco tempo, encher lugar. Depois, outras pessoas querem orar. Eles começaram orando em outros lugares. Outras igrejas começaram abrindo. Depois, o presidente do jornal, um dia ele está em cima olhando. Porque todo dia, a meio-dia, eu vi todo mundo correndo. E depois na rua fica vazia. Pouco tempo depois, o que acontecendo? Ele pega os reportes dele. Vai lá. Vai descobrir o que acontecendo. Eles foram lá, visitando o que acontecendo. A loja fechada, voltar a esse tempo. A livraria fechado, restaurante fechado. É tudo coisa fechada. Eles descobriram. Tem essas orações começando em todas as igrejas, em várias áreas. E você sabe, esse avivamento, em realidade, esse avivamento produz depois o Charles Finney. Muitas pessoas conhecem o Charles Finney, mas esse vem antes. Tem mais uma foto? Eu não sei que você tem mais uma foto. Que não? Tá bem. Então, eles continuam orando e tem uma grande oração, onde a cidade completa. Quando esse jornal descobre o que está acontecendo, eles voltaram a falar com o presidente do jornal, falando, olha aqui, sabe o que está acontecendo? Todo mundo está orando, pessoas entrando, chorando. A presença de Deus caiu sobre a cidade. Nenhuma pastor famoso, nenhuma pregador, nenhuma evangelista, só pessoas orando, igreja orando. Todo dia no meio-dia orando. E você sabe o que aconteceu? Quando pessoas ficam perto da cidade, eles sentiram o presente de Deus de uma maneira, eles começam a vai direto para a igreja para confessar pecados e pedir para salvações. Quando eles escrevem esse dentro do jornal de Nova York, depois Los Angeles, Chicago, eles pegou. Eles querem também. E eles começam orando. Eles começam a oração. Esse começa um grande awakening, grande acordado, avivamento dessa época, 1857, bem antes da Guerra Civil, e alcança muitas almas do Nordeste e área de Califórnia. Por que isso é importante? Porque a oração tem efeito. Oração é tudo. Que você não pode andar em milagres sem oração. Você não pode alcançar as almas sem oração. Você não tem promoção no seu trabalho sem oração. Entendeu? Não vai ter cura. Não vai ter libertação. Temos os demônios que Jesus fala. Esse tipo não vem sem oração. Preciso te orar. Nós precisamos voltarmos para orar. Priorizar a oração na nossa vida. É pessoa, e nestes dias, eu fiz uma pesquisa no Google outro dia. Quanto tempo pessoas ficam no telefone nestes dias agora, 2025? Respondeu, 6 horas e 50 minutos por dia. 7 horas por dia no telefone. Porque é computador, televisão, seu e-mail, é tudo. Fica lá 7 horas. Uau!
Imaginava somos dar pouquinho esse tempo para Deus, para ler nossa Bíblia o dia orando. Imaginava, viu? Eles têm uma testemunha dentro desse tempo. Você sabe o que aconteceu? Tem os barcos vêm perto da Nova York, e quando eles chegam bem perto, as pessoas lá começaram, obreiros lá no barco começam chorando, confessando o pecado. Eles falam: preciso uma pastor vir aqui, porque toda minha equipe está chorando por pecado. Porque tem uma nuvem no mundo espiritual tocando pessoas para confessar seus pecados, para salvações. Tem uns meninos, quando eles chegaram em Nova York, esses meninos, conheço eles foram para descer abaixo do barco. Quando eles desceram, esses dois meninos começaram orando. Mas o barco chegando perto de Nova York, e como fala, sailors, sabe essa palavra? Não é soldados, mas são navegadores. Eles estavam olhando para eles, olha, olhando para eles, orando. O que você vai fazer? Eles brigando com eles, não gostam. E uma desses homens decidiu: eu vou lá mexer com eles. Eles não param de orar. E quando esse homem foi para descer, antes de ele chegar perto desses dois homens, quando ele chegar no final, ele caiu do joelho, chorando, confessando para cima. Ele julgando, falando palavrão, xingando eles. Mas quando ele foi para descer, para mexer com eles, a presença estava com esses dois meninos orando. E quando ele chega lá, ele caiu o joelho, chorando, pede perdão. A presença vem como isso. Jesus levanta de manhã, que a Bíblia diz: levantam de manhã para orar, à noite para orar. Ele se separar dos discípulos para orar. Ele foi para orar sempre. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai orar? Você acha importante? Porque ele está em esse carne, ele está dentro do isso. Só ele está orando, conectando com o Pai. Entendeu? A oração é necessário para avivamento. Eu promessa, certeza, que vocês dedicarem tempo para oração, vocês podem ter um avivamento aqui. Você quer um avivamento no seu bairro, sua cidade aqui, para transformar essa cidade, para transformar esse bairro, para pessoas falando dentro das escolas, dentro dos negócios, dentro das empresas? Comente sua vida para orar. Tem um avivamento, não é conhecido, mas nós conhecemos nas montanhas do Georgia. What year was that? 2000, antes de mudar para Boston. Quando fui lá e visitei. Mais ou menos a época de 2015 para 2018. 3 anos. Antes desse avivamento, eu não vou falar tudo do avivamento lá, mas o que aconteceu? Meu Deus do céu. O pastor está falando, queremos um avivamento. Ele fala: eu acordei à noite, eu fui à igreja 2 horas de manhã. Tem outros pastores comigo, 2, 3 horas de manhã. Está na igreja orando. E quando eles estão orando, o povo, eles chamando a igreja para orar e orar e orar. E quando um dia ele está olhando para o batismo, eles têm um grande batismo lá para batizar as pessoas. E o que aconteceu lá? Um dia ele viu uma visão. E dentro de água, ele viu, e neste momento, ele está limpando, só não tem água. Mas quando ele foi lá no batismo, orando, ele viu água. Em cima da água, ele viu fogo. Em cima da água. E receber, você vai batizar pessoas aqui, eles vão receber Espírito Santo e cura. Você pode buscar tudo isso online, aconteceu. Eles têm os documentos dos médicos de curas, tantas curas. Eu e a Zana, minha esposa, fui lá e falou: vou visitar, eu quero visitar, vamos lá. Quando eles batizando as pessoas nas águas,
70% da pessoa não levantou, caiu. Como você caiu aqui quando orando? Não, eles caíram na água, eles levando deles ao lado. Foi forte, pessoas curadas, chegaram lá, demônios saindo da pessoa. Você viu, volta, vai na internet, North Georgia Revival. É Georgia do Norte, avivamento, Revival do North Georgia. Você pode ver os vídeos, eles têm pessoas de Georgia que está tremendo, caindo e não levantou. Fica lá 30 minutos. Eu estava lá com minha esposa, com minha filha, e somos estar lá. Eu lembro, este tempo, eles batizou Alessandro, ela não levantou, fica na esquina, está 20 minutos. Eu penso, eu tá muito pentecostal, eu já batizado muitas vezes, batizado o Espírito Santo, não vai me tocar. Só fui na água, eu levantei rápido. Eu fui para andar na água, para a esquina, foi assim. Meus pernas não andam. Eles falam, cuidado, fica aqui. Eu falo, o que está acontecendo? O fogo me pagou. Mas a testemunho dos pastores lá falam, somos orando para 1 ano, 2 anos, mas serioso 1 ano, 2 anos. Entende o que eu estou falando? Oração leva esse avivamento que você quer, transformar sua vida. E quando você adicionar jejum, vai abrir os céus. Tudo que eu tenho na minha vida, meus vitórias, meus conquistas, as coisas que eu tenho na minha vida, é porque jejum e oração. Eu recebo 2 batismos no Espírito Santo em casa, sozinho, dentro de um período de jejum e oração. Eu lembro, eu fui para meu quarto interior, fecho a porta, eu fico lá 2h30 orando, chorando com música. Qual a última vez que você fecha a porta e fica lá 2 horas orando? Eu não estou falando faz isso todos os dias, não. Mas é esse tempo, quando eu tenho um desafio. Aí nestes dias que eu tenho minha rotina correta, eu gosto das primeiras 3 horas de manhã com Deus. Primeiras 3 horas com Deus. Sem isso eu senti, eu não sei como falar, eu não senti mesmo. Mas quando você fica esse mesmo tempo presença com Deus, você quer mais. Você vai querer mais. Eu quero chamar para vocês como soldados, mas suas armas é de oração, de orando e arrepender, praticar de pedir perdão. Deus me perdoa hoje porque eu fico chateado. Eu falo com o meu cônjuge, eu falo com o meu próximo, eu falo com alguém. Deus, me perdoa. Todos os dias pede perdão. Eu pedi perdão todos os dias. Às vezes eu começo a falar, Deus me perdoa. Tem algo que eu preciso perdoar, eu quero me perdoar agora. E às vezes Ele vai me dar uma lembrança, assim, no trânsito, Pai, me perdoa. E quando você vai praticar isso também, praticar de perdoar as pessoas. Eu perdoar dele, que ele faz comigo errado, Pai, mas eu perdoar. Eu gosto de praticar todos os dias de perdão. Por quê? Porque quando você praticando todos os dias de fala, eu perdoar meu esposo, eu perdoar os filhos, eu perdoar meu chefe, eu perdoar a pessoa na rua que faz me corta em frente de mim ou alguma coisa. Praticando, por quê? Como um músculo. Que você vai à academia, eu fazendo isso aqui, toda semana, esse braço vai ficar forte. Esse músculo aqui vai ser mais forte. É mesmo com você praticando de perdão. Praticando o perdão é a mesma coisa. Você precisa fortalecer esse músculo espiritual de perdoar. Porque quando você não perdoar pessoas, você fica com esse mágoa dentro de você. Esse mágoa vai destruir seu interior. E muitas vezes outra pessoa não quer lembrando você, nunca lembrou o que aconteceu, ou eles não pensaram em você. Mas esse mágoa destruindo como ácido dentro do seu peito.
ácido, destruindo. Avivamento vem com isso. Sopra sobre nós, papai. Sopra sobre nós. O que eu tenho aqui? Tem outros versos aqui. Oração e arrepender. Vai falar mais um. Que vocês lembram avivamento 2 anos atrás, Asbury, Universidade de Asbury, em Kentucky. Lembra, pastor, assim? Então, eu fui lá. Imediatamente eu falei, avivamento. Peguei o avião, fui direito lá. Segundo dia eu chego. Você sabe? Começar com confessão pecados. Eles têm manhã, o tempo de serviço. E uma pessoa vem na frente e começa a confessar o pecado. Depois outro estudante. Depois o altar fica cheio. Uma confessando o pecado para o outro. Eles entram no serviço. Amanhã, essa escola evangélica, né? Asbury College, uma faculdade de cristão evangélico. Eles têm um serviço, eu não sei, quarta de manhã. E depois eles vão para suas próprias classes, suas próprias aulas. Mas o que aconteceu? Normalmente 40 minutos, 50 minutos. Passa tempo. E neste ambiente Deus começa a mover. Porque todo mundo começa confessando o pecado. Todo mundo começa orando. Depois serviço de terminar às 9 a meio-dia, pessoas começam a vai lá para buscar deles. Mas quando pessoas entraram no ambiente, eles não saem. E outras pessoas, professores, começam a chegar. Cadê os meus alunos? Eu só tenho 2, cadê o resto? Eles começam a descobrir, mais pessoas começam a chegar. Fui até a noite, meia-noite, 9 horas de manhã, 10, 11 horas da noite. Ninguém quer sair para vai comer. Sempre orando, confessando o pecado. Começaram o segundo, terceiro dia antes de chegar na internet. Tem professores chegar confessando. Eu quero vocês me... Imaginava, você é um estudante dessa faculdade. Orgulho matado. Por quê? O professor levantou, foi para e pediu perdão para os alunos, porque eu não fiz meu melhor quando eu preparar seus exames. Eu não estou lendo todos os seus ensaios. Eu não fazendo correto. Eu estou usando material velho. Uau! Me perdoe em frente de todo mundo. Espírito Santo sobre lá. Pessoas começam chegando do mundo inteiro. Quando eu chegar, eu fico uma fila de 3 horas esperando para entrar. Igreja lotada. E também eles usam o ginásio ao lado, cheio. Pessoas de todos os estados chegando lá. Porque pessoas, quando o avivamento começaram, pessoas querem isso. Minha pergunta: que você quer pagar o preço para esse avivamento? Pede, Deus, me ajude. Deus, eu quero esse avivamento para mim. Eu preciso de um avivamento no meu coração. Me transformar primeiro, para você poder me usar para teu reino. Me dá um espírito de oração. Me dá um espírito de oração para começar a orar de manhã, à tarde, à noite. Imaginava Deus dá um coração para você de orar 30 minutos de manhã. E a sua almoço, você vai separar 15 minutos, 20 minutos de orar. E à noite, antes de comer, eu vou orar mais uma vez. Eu prometo, você começa fazendo isso, em uma semana, você vai ver as diferenças. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir o movimento. Você vai ver o inimigo saindo de você. Porque lembra, eu conheço um homem, ele nome é Daniel. O Daniel orando 3 vezes por dia. Ou ele orando 3 vezes por dia sem parar. Eles falam, você não pode orar 3 vezes por dia. Ele fala, eu não vou parar. E o que aconteceu? Todos nós temos nossos desafios. Todos nós temos nossas batalhas. Nossos vales de escuridão. Os leões que quer matar. Mas quando você está orando 3 vezes por dia assim,
dedicando. Não, essa oração é mais importante de comer. Essa oração é mais importante de sentar no restaurante bate-papo. Essa oração que eu preciso para mudar minha família, mudar minha situação, mudar que você precisa mudar na sua vida. E quando você dentro de cova com os leões, eles não vão te tocar. Eles não vão te tocar. A oração é importante. Pedir perdão para nossos pecados e também dar um perdão para os outros. Importante. Arrepender, né? Arrependimento. Gente, esse tão importante, arrependimento para tudo, seus pensamentos. Eu quero você arrependimenta para seus pensamentos, como você pensa, como você fala, como você age. Ok, tem um homem vem só para fazer isso. E Jesus fala, ele é o melhor de todos os profetas anteriores. João Batista vem para quê? Chama gente para arrepender, pedir perdão. Vem e para fazer o que você fazendo. Para murmuração, para de fofoca, para sexo fora de casamento, para de ficar bêbado do álcool e problemas, para de ser orgulho, porque eles lutam com isso. As pessoas importantes andando com roupas bonitas, levanta a cabeça, não posso olhar para pessoas baixas. Orgulho, cheio de arrogância. Arrepender, vem e lava suas vestes. Lava suas vestes, para Deus pode te usar. Que toda pessoa aqui é igual a um copo. Eu posso tomar essa água, porque eu sei que esse copo está limpo. Agora essa água me refresca. Mas que esse copo está cheio de pó, sujeiro, você vai tomar água? Precisa limpar primeiro. E só uma pessoa pode limpar isso. É sangue puro. É sangue pura. É sangue pura. Pode lavar o copo, pode lavar o vaso. E quando o vaso está sujo, só Ele pode te curar. Só Ele pode limpar. E tira o sujeiro. E depois você volta para Ele e fala, porque sua sangue me lavou, porque sua sangue me curou. Agora eu estou vazia, eu estou seco. Por favor, agora, porque Jesus fala que você tem sede, vem a mim. Que você tem sede, vem a mim. Eu quero um copo cheio de água. Eu preciso vaso cheio de água. Ele te fala, vem a mim, eu quero te dar água viva. Não é? Aleluia. Te dá água viva, água viva, água viva. Viu? Esse água não vem da televisão. Esse água não vem do futebol. Esse água não vem para as novelas. Não vem para as coisas. Carros não tem esse água. Casas não tem água. O Disneyland não tem água. Seu presidente não tem essa água. Só uma pessoa pode mandar essa água para você. E só quando você joelhar antes dele, quando você estiver orando, ele vai derramar essa água sobre de você. Sobre nós, sopra, porque meu trabalho é seco, meu casamento seco, como esses ossos secos. Eu não tenho dinheiro suficiente, tem problemas. Ele me disse, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Pode ser você não é um osso seco, mas depois ele está falando, eles têm tendões, ligamentos, músculos, mas não está vivo ainda. Assim diz
soberano o Senhor, e estes ossos farei espírito entre em vocês, e vocês terão vida. Quando espírito entra neles, qual espírito? Espírito Santo. Porém tendões em vocês, e farei aparência carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que é o Senhor. Uau. Profetize ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha destes mortos para quem vive, profetiza conforme ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida. Quando o Espírito Santo entra neles, eles recebem vida. Era exército grande. Ele falou exército. Ele não fala coelho, senta lá fazendo nada. Exército luta sua guerra. As doenças que você não pode curar, as doenças que você não pode pagar para sair, as pessoas, sua família. Eu pedi que viu o meu vídeo, começa orando para 3 pessoas que não são salvos ou falsidade de Deus. Eu pedi para vocês, quando eu mando esse vídeo, eu falo aqui, começa orando, que eu estou mandando para vocês orar, e começa orando para essas 3 pessoas, para ser salvos. Eu sabia quando o Billy Graham, porque eu fui com a organização deles, eu sou parceiro com eles, eu estava com eles quando eles foram para Curitiba. Uns 6 meses antes, eles treinando pessoas como orar e preparar só para uma noite de salvação. Eles falam, pega 3 pessoas, começa orando para essas 3 pessoas. Eles falam, uma pessoa ser salva antes do evento, pega mais um. E quando essa pessoa sai, muitas vezes, sua primeira 3 pessoas serão salvos, e quando chega do evento, tem mais 3 pessoas que você está orando e convidando para o evento. Que esse funcionando para os eventos do Billy Graham, é neto dele, o Will Graham, é neto, né? Esse funcionando para eles, funcionando em Curitiba, funcionando em tudo onde eles têm esses eventos, vai funcionar aqui também. Vai funcionar aqui também. Começar orando para essas 3 pessoas. Começar orando para essas 3 pessoas. Convidar deles aqui na casa do Senhor. Esse avivamento vai soprar sobre de vocês. João Batista chamado para pedir pessoas, e Jesus chegou. Mas quem vem primeiro? Antes de Jesus chegou João Batista. Arrepender, pedir perdão, lava suas vestes. Não, porque ele batizando pessoas. E depois Jesus chegou. E quando Jesus chegou, o que aconteceu? Libertação, expulsão. Em tudo, vila, em toda cidade, em todo bairro. Porque primeiro João Batista preparar a terra, preparar o povo, pede perdão e perdoa os outros. Perdoa seu mãe, teu pai, seu irmão, sua irmã, seu chefe, seu ex-marido, sua ex-esposa, eu não sei. Perdoa deles, pede perdão. E o que vai acontecer? Depois Jesus chegou. Em todo lugar onde ele chegou, eles falam, cura todo mundo lá. As curas vêm. A todos os demônios demonizados, curados. Leprosos, limpos. Esse traz avivamento. Isso traz avivamento para você. Quando você busca Deus com todo o seu coração, nada vai te impedir. Nada possa parar. Eu não sei que eu tenho isso aqui
Ezequiel, uma sentinela em um termo militar, um soldado responsável por vigiar e guardar um local, como um quartel ou acampamento. Uma sentinela. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação. Para isso, ouça a minha palavra e atribua-os em meu nome. Vai, fala que eu estou falando para você. Deus está falando com você neste aqui. Estou falando neste aqui. Deus pode te usar. Deus pode fazer coisas. Quando você dedicar a tempo. Olha aqui, eu vou dar um testemunho. Não lembro quando. Vai dar um testemunho aqui rapidinho. A oração, de efeito da oração. Como você fala português? Deus me deu. Deus me deu esse português. Porque na verdade somos mora América, eu estava usando em inglês muito tempo. Quando somos muda para Boston, Massachusetts, eu começar a congregar uma igreja brasileira. E nessa igreja brasileira eu estou começando a trocar todas as minhas músicas para louvores de brasileiro, sermões brasileiros e crescendo. E está servindo aqui 7 anos agora. Mas o que aconteceu? Está em uma comunidade um dia. Minha esposa não se sente bem lá. Ela fala, vamos parar, vai para o Brasil para um ano. Vamos só jejum e orar para um ano. Eu falo, eu amo de pregar, eu amo de dar testemunha. Eu amo de falar quem Jesus é para pessoas. E neste tempo eu comecei orando. Deus me ajude. Deus me ajude, Deus me ajude. Eu preciso melhorar meu português. Eu preciso melhorar meu português. Por favor, Deus, melhorar meu português. E minha esposa foi para um evento de mulheres. Ela voltar a casa, tem uma garrafa cheia de óleo que eles oram para esse óleo para você usar. Eu lembro um tempo de jejum e orando. Eu falo, Deus, eu prometo, eu vou usar esse, porque agora eu estou indo para o Brasil sozinho. Eu falo, Deus, eu preciso. Eu lembro, eu tenho meu quarto de oração em casa. Meu quarto de guerra. Onde eu tenho todos os meus livros, meus bíblias. Onde eu ajoelhar, eu deitar no chão, na rosto no chão. E nesse dia eu pego uma toalha. Eu falo, Deus, eu tenho minha música. Eu louvando, dançando, sozinho em casa. Para ninguém, só para Deus. Sou eu e Deus. Eu pego esse garrafa, abre a garrafa e eu não faz assim. Pegar essa garrafa assim, joelho anda de Deus. Deus, eu vou ungir o meu cabeça agora. O óleo começa a cair sobre o meu barba, igual José. Agora José caindo. Eu fiz isso 2 vezes, esse óleo. Deus, eu prometo que você me deu essa linguagem. Eu vou pregar em todo lugar onde eles tenham português. Essa semana eu fui lá, eu estava com pessoas brasileiras, eles falam, você fala bem português? Eu acostumado de ouvir isso, fala bem. Eu falo, sim, obrigado. Não, eles falam, não. Você fala muito bem português, porque não tem muitos americanos como é na língua assim. Eu falo, ok. Depois um pouco tempo, mesmo dia, você fala bem português? Obrigado. Não, eles me tocam, não. Você fala muito bem. Eu falo, o que aconteceu? Eu não sabia. Linguagem mudou. Porque aconteceu. Acho que quando eu estou dormindo, eu não sei. Eu vou, Deus, quem se fez? Deus, quem se fez? Eu quero vai para meu quarto de oração. Deus, quem se fez? Ele me dá uma imagem. Eu vi, sabe os Legos? As crianças brincaram com os Legos. Eu vi as Legos, amarelo, vermelho, azul, vários colores, né? Eu vi as Legos conectadas, 3, 4. Que isso? As Legos separados é palavras, vocabulários. As 3 quartos é as minhas frases. Eu vi na imagem, para mim, direito para a esquerda. Os Legos fui aqui, conectada. E faz uma prédio também assim. E depois mais. Eu falo, que isso? Ele fala, tudo isso é sua, mas eu tenho mais. Se eu te deu para você.
começaram a orar, Deus, eu quero pregar. Você sabe o que aconteceu? Deus abre lá em Boston, Massachusetts. Tem mais de 200 mil brasileiros lá. Tem uma igreja americana, centro da cidade. Eles têm uma congregação espanhol e inglês. Eles começam uma culto para os cabo-verdianos. Eles falam português. Uma ilha lado do África, que você não conhece o Cabo Verde. Cabo Verde é uma ilha ao lado do África, parte de África em realidade. Eles falam português. Ele fala, começamos um culto português e estou falando espanhol com eles e não faz sentido. Ele fala, eu vi você, eu conheço você, que você vai lá. Eu fui lá, começar pregando para eles, tudo sexta, por 1 ano e meio, usando essa linguagem. Esse ano eu fui para África, para Angola, primeira vez, pregando lá. Faz uma campanha para 1 semana. Espírito Santo tocando as pessoas manifestando os demônios. Porque quando Ele te deu alguma coisa, você precisa usar. Quando Ele deu um dom, uma habilidade, soldados usam suas armas. Soldados lutam. Eu não sei o que você vai fazer, mas você precisa lutar. Você precisa de orar, ler sua Bíblia, escuta a Bíblia, declarando essa Bíblia. É como você profetizar. Profetizar na Bíblia, lendo a Bíblia alto sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre seu trabalho, sobre sua vida. Faz isso. Isso como você vai começar a profetizar, falando a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus. Você tem filhos? Netos? Fala a palavra de Deus. Ensina deles. Toca deles. Você tem uma obrigação para isso, porque Deus te salvou, que você recebe de graça, doar para os outros. E seus filhos precisam você orando para eles. Vocês podem levantar o grupo de louvor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Nada mais importante. Viu, gente? Que você quer entrar mais profundo com Deus. Você fala, eu preciso, Deus sopra sobre mim. Eu não tenho tempo para falar esses testemunhos, mas hoje 2 meus batismos no Espírito Santo aconteceu igual esse testemunho aqui. Em casa, orando, jejuando, Ele me tocou 2 vezes em casa. Ele quer te batizar. Ele te ama. Ele ama todos os filhos. E que você tenha um desejo para falar as línguas. Você tem um desejo para de poder. Fala, Deus, eu quero. Deus, eu preciso. Ou pode ser eu tenho antes, e agora eu posso seco. Agora eu sinto distância de você. Eu quero voltar mais profundo. Eu quero você pode me usar, papai. Essa aqui é a noite. Eu estou falando para você. Hoje à noite é sua noite de receber Espírito Santo como poder. Eu estou aqui como comandante dos céus. Antes eu sou comandante do exército. Agora é uma comandante para Deus. Eu estou te falando. Eu aqui para ativar soldados. Que você quer será ativado.